É hoje que eu vou te falar o passo a passo do que você precisa fazer para sair das suas dívidas. Bora lá então? Bom, primeira coisa que você precisa ter para sair das suas dívidas é clareza financeira. E o que é clareza financeira? Para quem não sabe, é saber exatamente o quanto você ganha, qual é a sua renda, o quanto você recebe, o quanto está entrando de dinheiro para você e o que você tem que pagar, qual é o valor das suas dívidas. Dívidas mensais, dívidas semanais, você precisa saber tintim por tintim o quanto está entrando e o quanto está saindo. Isso é ter clareza financeira, entender exatamente o quanto você ganha e tudo que você precisa pagar. Se você é assalariado, tem uma pegadinha aqui e eu vou te contar um detalhezinho que você precisa prestar atenção. Você tem o seu salário bruto e o seu salário líquido. O seu salário bruto é o valor nominal que você recebe, mas daquele valor são descontadas várias coisas, vale alimentação, seguro saúde se você tiver, convênio médico, então todos os impostos. Então daquele valor bruto, depois desses descontos, o seu salário fica líquido, vai cair um outro valor na sua conta corrente. E é o seu salário líquido que paga as suas contas. Não se esqueça disso. Então, se você é assalariado, presta atenção. Para você realmente ter clareza financeira, você precisa saber qual é o valor do seu salário líquido, e é o seu salário líquido menos as suas dívidas no mês que vai te trazer clareza financeira, que vai te deixar ali no 0 a 0. Esse é o primeiro mecanismo para que você aprenda a sair das dívidas, ter clareza financeira. Então, para a gente fechar o assunto clareza financeira, você precisa saber exatamente o quanto você ganha, o quanto você deve, quais são as suas dívidas, o valor das suas dívidas no mês. E com esse resultado, você vai saber se você está no negativo ou no positivo e aí tomar ações em relação a isso. Esse é o primeiro ponto para você, então, conseguir zerar suas dívidas, conseguir sair das dívidas. Bora lá para o próximo passo, então? Qual é o melhor momento para pagar suas dívidas? Você sabia que existe um momento ideal, um momento melhor para que você consiga pagar suas dívidas? Como eu te falei na aula anterior, tem o Banco Central e o Banco Central é quem regula tudo, certo? Ele regula os outros bancos e os bancos eles não podem ficar com clientes inadimplentes por muito tempo. Então, com base nessa informação, você sabe qual é o melhor momento para pagar suas dívidas? Será que é com um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos? Qual é o melhor momento para pagar uma dívida que por algum motivo você não pôde pagar? E eu vou te falar aqui. O melhor momento é de 6 meses a 1 ano. Por quê, Fernanda? Mas se eu deixar essa dívida ficar rolando, ela não vai aumentar por conta dos juros? Sim. Mas 1 ano é o prazo máximo que os bancos têm, de acordo com o que o Banco Central estabeleceu para cada banco, é o prazo máximo que o banco tem para ele ficar com o cliente inadimplente. Então, a partir de 1 ano, os bancos vão começar a te ligar ou eles vão repassar essa dívida para alguém cobrar vocês e eles vão começar a ligar para renegociar essa dívida. No momento que eles começarem a ligar para renegociar a dívida, é o momento ideal para você pagar. Por quê? Porque no momento da renegociação, os bancos já deram essa dívida como perdida. Então, é um momento onde você também pode renegociar e falar, olha, eu devo tanto e eu preciso pagar esse valor. Você consegue tirar os juros da dívida, porque se o banco está te ligando para renegociar, é porque ele já te deu como inadimplente, ele já te tirou da lista dos clientes que estão dando dinheiro para eles. Então você pode renegociar a dívida
pedindo para que os juros sejam tirados e assim você paga somente o valor real que você deve. Então, o momento ideal de pagar uma dívida não é um mês depois, 2 meses ou 3 meses depois. 1 ano depois é quando o banco já deu aquela dívida como perdida e você consegue ter um poder de negociação maior em relação à sua dívida. Você consegue pagar o valor justo que você deve, pedindo para tirar os juros, e dessa forma, colocando dinheiro no seu bolso, quitando aquela dívida, mas sem pagar juros exorbitantes. Então não se esquece. Está devendo alguma coisa e a dívida está rolando e você não conseguiu o dinheiro suficiente para pagar? Paga no momento em que o banco te ligar para renegociar essa dívida. Vai ser ali por volta de 1 ano, mais ou menos. Bom, agora a gente vai então para o próximo mecanismo para você zerar suas dívidas, que é o que eu devo pagar primeiro. Você está lá com uma lista de contas para pagar e não sabe o que você deve pagar primeiro? Vamos lá então, que eu vou te dar dicas valiosas do que você deve pagar primeiro. Eu falei bastante sobre isso na aula anterior, volta lá e dá uma olhada, mas a dívida que você deve pagar primeiro é a dívida que tem maior consequência, uma consequência mais grave na sua vida. Cada dívida que a gente deixa de pagar, ela tem uma consequência. Então, qual é a que tem uma consequência mais grave na sua vida? E aqui eu coloquei uma listinha só para você ter uma ideia, para te orientar, mas como é você que sabe das suas dívidas, tenha noção de qual terá uma consequência mais grave na sua vida, e a que tiver consequências mais graves, você paga primeiro, as outras você vai pagando depois. Então vamos lá, consequência mais grave é quando você deve impostos, quando você deve para o governo. Por quê? Porque quando você deve para o governo pode bloquear o seu CPF. Sem o seu CPF, você não faz absolutamente nada. Então, por ordem de importância em relação à consequência que a dívida terá na sua vida, o não pagamento da dívida terá, primeira coisa, impostos. Está devendo impostos? Dá um jeito de pagar, porque a consequência vai ser grave. Segunda coisa, financiamentos de imóveis e condomínios. Quando você faz um contrato com um banco e ele te empresta o valor do imóvel, você assina uma cláusula que, se você não pagar, ele pode pegar aquele imóvel de volta e vender para uma outra pessoa. Então, isso significa que, se você não pagar um financiamento da sua casa ou do seu apartamento, que seja, isso significa que você vai ficar sem o seu bem. Então, tá devendo financiamento de casa, de imóvel, não quer ficar sem o seu bem? Dá um jeito de pagar. Consequência 3, financiamentos de automóveis, de carro, é a mesma coisa. Quando você assina o contrato de financiamento de um automóvel, caso você não pague, o banco que está te emprestando dinheiro, ele pode pegar aquele bem de volta e vender para uma outra pessoa. Então, a mesma coisa, se você não pagar o financiamento do bem, do seu carro ou de qualquer outro automóvel que você esteja financiando, o banco pode pegar e vender para uma outra pessoa. Então, a consequência é grave do não pagamento dessa dívida. Você vai ficar com o seu bem e provavelmente você vai perder todo aquele dinheiro que você já pagou. Está devendo financiamento de automóveis, então, é o terceiro da lista que você precisa pagar. E aí, aqui nesse slide, eu coloquei as consequências menos graves para você entender. Água, energia e internet, na minha opinião, ainda é uma consequência grave. Se você deixar de pagar sua água, sua energia ou sua internet, eles vão cortar o seu sinal. E sem água, energia, sem internet, a gente não faz muita coisa hoje. Então, é uma outra dívida que tem uma consequência grave na sua vida caso você não pague. Acho que ela tem que estar lá no topo da sua lista de prioridades de pagamento. Financiamentos pessoais, cartão de crédito, loja de roupas, loja de móveis. Essas coisas, se você não pagar a sua dívida,
o que vai acontecer é que o seu nome vai ficar sujo. Se o seu nome ficar sujo, em algum momento você vai perder seu crédito. E perder o crédito, para quem ainda não sabe administrar muito bem o consumo, não é uma coisa tão ruim assim. Se você quer saber mais, eu expliquei tudo isso na aula anterior, detalhadamente. Vai lá, dá uma olhada, veja e entenda as consequências do não pagamento da sua dívida. E escolha o que você vai pagar primeiro, em detrimento da consequência mais grave que vai ter na sua vida. Agora, o próximo mecanismo que eu vou te falar para você zerar suas dívidas é trocar dívidas caras por dívidas baratas. Ai, como assim, Fernanda? Trocar dívida cara por dívida barata? Toda dívida, todo crédito que você pega, ele é baseado na taxa de juros. Você vai devolver o valor e vai devolver um valor a mais, que é a taxa de juros. E como a gente tem uma linha de crédito extensa no Brasil, a gente tem muitas linhas de créditos, umas com juros muito mais altos, que você vai devolver um valor muito maior, outras com juros menores, que você vai devolver um valor menor. Então, quando você for pensar em tomar um crédito, em fazer uma dívida, se atente à taxa de juros. Quanto maior for a taxa de juros, maior será o volume financeiro que você vai pagar no final. Eu trouxe aqui uma ideia de taxa de juros, o que o mercado normalmente trabalha, para vocês terem uma ideia. E se vocês tem alguma dessas dívidas, pensar em trocar de repente uma de juros mais altos por juros mais baratos. Então vamos lá. Financiamento de imóveis, os bancos trabalham mais ou menos com a taxa de juros de 3 a 20% ao ano. Esse A no final é ao ano, tá? Não é ao mês. Então, financiamento de imóveis, dependendo do banco e dependendo onde você vai pegar a dívida, de 3 a 20% ao ano. Financiamento de carros, de automóveis, os juros podem variar de 10 a 40% ao ano. O local onde você vai pegar emprestado, o banco que vai te emprestar o dinheiro, te dar o crédito, também é um fator bastante importante. Vocês viram aí que a diferença é bem alta. Empréstimo pessoal, se você pega um empréstimo pessoal, esses juros podem variar de 30% a 70% ao ano. Cartão de crédito, se você atrasa a sua fatura, os juros agora, em 2024, eles não podem passar de 100% ao ano, passava de 400, agora não pode mais, mas 100% de juros no ano é um absurdo, né? Loja de roupas, também 100% de juros ao ano. Então, entendendo que cada tipo de financiamento tem uma taxa de juros mais ou menos específica e que o banco onde você vai tomar o crédito também vai influenciar. Tem bancos que te emprestam o dinheiro a um juros mais barato, tem bancos que te emprestam dinheiro a um juros mais caro. Entenda que fazer essa comparação e de repente trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, tudo isso é crédito, tudo isso é dívida, mas vocês viram que vocês podem pagar, por exemplo, 3% no financiamento de imóveis ou 100%, por exemplo, no cartão de crédito. Então, entenda o quanto você está pagando de juro e troque dívidas caras por dívidas mais baratas.